esse é o 5160. Percebe a diferença pro 2209? Você vê a diferença dos dois? Mas vamos lá, antes de eu entrar em alguns detalhes. Ele é considerado um driver externo, tá? Porque você vê, essa é a parte que vai para configurar esse driver, o 5160, e a gente já vai abordar a configuração do 2209, tá? Você precisa identificar 4 endereçamentos, ou 4 pinos, depende da forma que você vai ver, tá? No manual que você baixar, ou na referência da placa que você comprar, ok? Quais são esses 4 endereçamentos que você precisa encontrar? São as conexões dos motores e as conexões dos drivers. E por que eu disse isso? Por que eu comecei essa parte falando disso? Tem algumas placas, agora são poucas, mas ainda existe, que elas oferecem para você todos os drivers conjugados na placa principal. Você comprar a placa principal, onde você tem um encaixe do driver que eu te mostrei, são os drivers mais comuns. E você não fica preso em nenhuma marca, porque não existe compatibilidade. Eu poderia muito bem usar minha Monster 8 com drivers da Big Tech sem problema algum, porque o que vai importar é o que está dentro do driver, é o processamento do driver, não a marca. Não tem compatibilidade. A grande questão que eu falei de facilidade é, algumas marcas já vêm com o Clipper pré-instalado. Você só tem que criar a imagem e colocar um cartãozinho de memória. Mas mostrando uma visão geral da placa, percebe que ela é bem pequenininha. Ela mal tem conexões. Aí você pensa, caramba, como que eu consigo conectar toda a impressora nessa plaquinha? A conexão com a placa principal, você não tem compatibilidade. Você pode usar uma placa principal Octopus, da Big Tech, e usar o NK Spy. Não é problema. Porque a única coisa é você fazer a comunicação delas com USB, tá certo? E dentro do Clipper, que eu já vou mostrar, você tem um código de comunicação, que é o endereçamento delas também. Então aqui agora a gente vai abordar os códigos do motor NEMA. Eu acho que é muito mais interessante a gente abordar olhando o próprio motor. Cada motor que você for pesquisar, que você for olhar antes da compra, você vai ver todos esses códigos aqui. Aí você vai ver outros códigos, BG, HS e alguns outros. Mais ou mais comum para impressão 3D é BG e HS, que é onde a gente vai focar e se aprofundar. E um outro código, 60, tal, 42. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele é um NEMA 17, porque ele tem 42 por 42. Então isso é um tamanho padrão de NEMA 17. A outra configuração que a gente tem aqui é o Rotation Distance. Aqui a gente está dizendo para o Clipper qual é o número que eu tenho uma distância para casar junto com o Full Step per Rotation, tá? Isso está mais relacionado à sua correia e à sua polia. Normalmente você vai comprar uma correia que ele vai estar um número 2 de pitch. Isso quer dizer que ele vai ter 2 milímetros entre cada dentinho da correia, ok? Guarda esse número. E você normalmente vai ver nos projetos ou na sua impressora que você tem uma polia de 20 dentes. Aí eu acho que ficou fácil a conta. Você viu que no Rotation Distance a gente tem o número 40. Por quê? É o pitch da correia multiplicado pela quantidade de dentes. Então você vai ter logo 40, o número 40, que é o número que ele precisa para saber qual é a distância dessa rotação para dar uma volta completa. Em cima desses números é que ele vai levar a corrente do motor. E por que ela é tão importante para você conseguir alcançar alta performance, ou pelo menos, como eu disse, você melhorar a performance da sua impressora 3D. Agora, tem uma questão importante. Às vezes, a impressora que você tem, ela já tem um motor razoável, já tem um motor muito interessante, mas é só você recalibrar a corrente para ele, ou você trocar por um driver que você consiga gerar uma corrente maior para ele, e você já melhora muito a performance da sua impressora. Ele vai dar 400. Nesse caso, você teria que colocar 400 em Full Step per Rotation. Porém, nunca compre um motor que seja de 0.9 graus. Sempre compre de 1.8. Porque ele sempre vai ser, o de 0.9, ele sempre vai ter um esforço muito maior para fazer a mesma coisa que o de 1.8. É o mais utilizado, é a guia Phase Logic. E quais delas são mais utilizadas? O que você mais encontra em projetos, ou as guias mais utilizadas em todas as impressoras, é a guia 2020, que ela tem a característica de ter 20 mm de espessura, 20 mm de largura, e a guia 2040. Vou colocar uma imagem aqui também para poder exemplificar qual é essa. Já fixei esse 5160, já fixei a NK Spy, já fixei a placa de controle do CEPAP, a placa principal já está fixada. Esse é o relé de estado sólido. Eu vou colocar a forma que você liga o relé de estado sólido, tá? Eu acho que é